Olá, meu nome é Alan Silveira e esse é o FNC Tech Talks. O FNC Tech Talks vão ser pequenos vídeos, pequenas séries de vídeos que vamos entrevistar profissionais de destaque nas suas áreas. Hoje estamos recebendo aqui o Sérgio Gama, que é Developer de Advocate da Latam, da IBM, para falar sobre o Watson e o cenário de inteligência artificial no Brasil. Sérgio Gama, muito obrigado por nos receber, por ter vindo a aceitar nosso convite. E vamos lá. Hoje, quando se fala de inteligência artificial, quando se fala de Watson, enfim, ainda tem muita gente que ainda pensa em robôs, ficção científica, essas coisas. O que é a inteligência artificial? Legal. Exato. Eu participei disso lá no passado, a gente tinha aquela ilusão de robô dentro de casa, nos atendendo, né, fazendo trabalho do lar, né, secretários e tal. Então, inteligência artificial hoje, a definição de inteligência artificial basicamente é um computador simulando ou imitando as capacidades cognitivas. Ou seja, na verdade, são programas de computadores, no fundo. Eu tenho lá, na verdade, os computadores tradicionais com programação, que a gente pode chamar de machine learning e deep learning, que dá a inteligência artificial à máquina. Ou seja, ela vai, eu não diria pensar, né? A gente costuma dizer que pensar é um negócio meio perigoso, mas na verdade ela vai simular essas capacidades intelectuais do ser humano. Tá, muito obrigado. Aí a gente parte para a segunda, mais voltada para o Brasil. A gente costuma ver que as tecnologias chegam primeiro, as inovações chegam primeiro nos Estados Unidos ou na Europa e depois no Brasil. Hoje você consegue falar pra gente como isso está hoje no Brasil, se ainda continua assim ou se há aquele tempo, aquela latência entre ser lançada a tecnologia e chegar no Brasil. Como está o Brasil nesse cenário hoje? Eu acho, isso é verdade e por muito tempo foi bastante verdade, inclusive tinha um tempo muito grande. Eu quando comecei a programar no século passado, a gente só conseguia saber das coisas através de livros e tal, a gente não tinha internet, Facebook, Google, nada disso. Mas eu diria que hoje a gente diminuiu esse tempo, então realmente as coisas acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, inevitável. Mas o Brasil está muito bem, aliás, falando de Brasil e brasileiros profissionais, no Vale do Silício tem muito brasileiro trabalhando. Então, é lógico, óbvio que a gente tem um gap entre Estados Unidos e Brasil, não só por questões de aprofundamento, conhecimento de tecnologia, mas por questões econômicas. Isso também pela língua, né? Pela língua, pelo idioma, cultura, então tem uma série de fatores em torno disso. Sim. Mas eu diria que existe um pequeno gap, mas eu acho que a gente está muito bem. Está indo muito bem, né? Sim. Isso. Aí, indo para a IBM em si, a IBM, a gente sabidamente, foi uma das primeiras gigantes que investiram nisso, que realmente lá atrás começou, e ela, por ser a primeira, ela saiu muito na frente das demais. Mas hoje em dia a Amazon, a Google, a Microsoft tem investido nisso e tem se aproximado. Nesse cenário, como a IBM está hoje em dia? Ela ainda está muito distante, está muito à frente? Como está a IBM nesse cenário atualmente? Bom, eu sou suspeito, né? Uma vez que eu sou funcionário da IBM, mas obviamente a IBM começou isso muito lá atrás, até porque muitas das empresas que hoje estão trabalhando com inteligência artificial têm 20 anos de vida, 15, né? E a IBM tem trabalhado nisso, e não só a IBM, mas as empresas antigas têm trabalhado nisso desde 1950, né? Lógico que no mundo muito acadêmico, muito de pesquisa, até porque a gente não tinha nem computador com capacidade computacional para isso, né? Mas a IBM eu acredito que está à frente ainda, por tudo que a gente vê, pelos grandes projetos que a IBM tem suportado e tem aí vendido a plataforma, tem se utilizado a plataforma, mas eu vejo com bons olhos toda essa concorrência, porque significa que não é uma onda da IBM, né? O problema é se a gente tivesse a IBM sozinha lá na frente e algumas empresas mexendo com uma coisa. Então a gente vê um movimento muito grande de todas as empresas, inclusive empresas novas que surgiram para isso. Então eu acho que a IBM está à frente, porque está pelo menos 40 anos à frente dessa empresa, pioneira. Mas eu gosto muito da ideia de saber que tem muita empresa investindo milhões e bilhões nesse tipo de tecnologia. A FNC ela é parceira há 14 anos da IBM e foi uma das primeiras a desenvolver usando o Watson. Tanto que a gente faz parte do Watson, do IBM Watson Squad. Para quem está nos assistindo e para
enfim, para quem está assistindo e quiser contratar uma consultoria, o que eles têm que ver, o que eles têm que analisar para saber que realmente eles estão contratando uma consultoria que vá levar eles a ter um ganho, enfim, entrar nesse mundo de verdade, entrar nesse mundo da forma correta. Sim. Aliás, aproveitando o momento aí, eu tive o privilégio de começar aqui com um trabalho junto com vocês aqui, então eu sei da parceria e do início que foi lá atrás, já faz alguns anos, com a FNC. Eu diria que as empresas precisam tomar muito cuidado. Existem alguns cuidados. Primeiro que existe muita empresa, como sempre teve em tecnologia, a empresa que está indo pelo modismo. Então a empresa está procurando serviço, eu vou em muita reunião, provavelmente vocês também. Sim. Eu quero usar o Watson. Né? Então aquela onda do tipo, eu vi que o meu vizinho, que o pessoal está usando, eu quero usar também. Mas assim, tomar cuidado na contratação das empresas e sempre tomar cuidado de encontrar empresas como a FNC, que em séries há muito tempo já trabalhando com isso, de conhecimento de ciência de dados, saber a importância de desenvolvimento de uma aplicação com inteligência artificial, que eu tenho que trabalhar dados, eu tenho que conhecer produto, eu tenho que conhecer negócio, eu tenho que conhecer indústria, eu tenho que ter profissionais especializados não só em inteligência artificial, mas eu tenho que ter gente que conheça a linguística, a comunicação, inteiro, né? Suporte inteiro, ou seja, eu estou falando de um time multi-skills. Então esse é um cuidado que eu sei que vocês tomam um cuidado com isso dentro dos projetos. Então acho que as pessoas precisam começar a questionar, porque eu sei como fazer, porque tecnicamente falando é até simples fazer algumas coisas com inteligência artificial hoje, até porque o serviço está na nuvem. Sim. Só que eu tenho um trabalho antes, um trabalho super profissional e diferenciado, aliás, são as novas profissões, né? Inclusive o próprio cientista de dados. Então acho que precisa tomar esse cuidado nas empresas que estão contratando esse tipo de serviço. Você falou de cientista de dados, é o que nos leva à próxima questão, próxima pergunta. Para esse mundo, para quem está assistindo a gente e quer entrar nesse mundo, e quer o caminho das pedras, para onde ele vai, o que ele começa a fazer, enfim, o que ele começa a buscar para estudar sozinho, como você falou que dá para fazer algumas coisas sozinhos, e para onde ele vai, qual é o caminho das pedras? Para o cara querer desenvolver a inteligência artificial e trabalhar com o Watson, que é como você falou, a modinha lá. Sim, exatamente. Excelente pergunta. Aliás, de novo, até voltando à questão do multi-skill, depende do que essa pessoa quer fazer. Então, se ela é um tecnólogo, é um programador, desenvolvedor, né? Um cara que fez ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, é um cara que está muito mais focado com programação, ele, para ir para a área de inteligência artificial, seria legal ele conhecer Python, Scala, ou seja, conhecer processos e modelos matemáticos, estatística. Então, eu até costumo sugerir para quem está fazendo universidade, está concluindo, de repente fazer uma pós em estatística, se não tiver feito matemática pura. Mas aí envolve outras pessoas. Então, tem gente contratando cientista de dados, um cara que é advogado, um cara que é psicólogo, um cara que é biólogo. Porque eu preciso passar o conhecimento deste profissional para a máquina. Então não existe milagre. Então eu vejo até aproveitando o momento, gente que é programador em Python e dizendo eu sou cientista de dados. Né? Então isso é um erro. Na verdade, o cientista de dados é aquele cara que conhece todo o processo de como entender o dado. Como é que ele vai ver algo dentro de um volume enorme de dados, algo que outras pessoas não estão vendo. Mas para isso ele precisa saber que pergunta ele tem que fazer. O que ele tem que buscar? Por isso mesmo contratar alguém, advogado, alguma coisa para... Exatamente. Então assim, um profissional que quer entrar para essa área, se for tecnólogo, gente, estudar Hadoop, estudar Spark, Python, R, Scala, é uma sopa de letras aí no termo de linguagem, mas ser um cara que conheça profundamente modelos matemáticos, funções, modelos de regressões lineares, E agora, fora isso, eu preciso de outras pessoas dentro da área. Né? Sim. Você falou, né, que hoje, na sua época lá, tinha livros, hoje está no Google, então é mais fácil, que você falou, Hadoop, essas coisas, de saber. Essas palavras podem ser estranhas para alguém, mas... Sim, mas é um monte de tecnologia que seria interessante conhecer. Se estiver no mundo da tecnologia, ou seja, como ferramenta de ciência de dados. Bom, para finalizar, a gente acabamos de ter o IBM Think e sabemos que você estava lá. Sim. E para isso, a gente gostaria que você falasse quais as tecnologias e inovações que a IBM trouxe lá para a gente. Uma das coisas que foi até anunciada pela nossa presidente, que é o que ela chama de Watson, né? Que a gente está chamando de Watson Anywhere. Né? A IBM, então, a gente está agora expandindo,
os negócios falando de Watson, até porque a gente até então, a gente falava muito dos serviços de Watson na nuvem. Sim. Quando a gente fala de Watson Anywhere, significa que você poderia ter um servidor aqui rodando Watson. Então, que a gente está falando de Power AI, por exemplo, né? Então, a gente está falando de outras ferramentas. Eu estou expandindo e aumentando o leque de possibilidades. Então, porque existem algumas empresas que não podem utilizar, por exemplo, o Watson na nuvem por questões de regulamentação, questões legais. Segurança e agora, de dados. exatamente, segurança de dados. Não que não tenha segurança, mas o sistema de segurança exige que esse dado não possa trafegar. E se você disser que essa nuvem está nos Estados Unidos, então por tudo isso... Muitos contratos de empresa que a gente vê aqui na FNC, eu tenho uma empresa e tenho dados de outra, de terceira, e por contrato eu não posso colocar isso no nuvem. Então... E agora a gente está falando do GDPR, está falando de confidencialidade dos dados, o cuidado que tem que ter, se você tem que dizer para que você vai usar o dado, quando, por quê, e quem que pode mexer naquele dado, para quê. Então isso também está pegando muito, né? Então, por esses motivos, então, o que a gente chama de Watson Anywhere é exatamente isso. Além disso, no Think, a gente enfatizou aí o negócio que está acontecendo com o Red Hat, ou seja, a IBM agora realmente expande e vai na direção de realmente ter uma infraestrutura de cloud computing. Com a maior, né? Sim, com certeza. Então, certamente hoje, com certeza, a maior infraestrutura, a mais confiável, a mais utilizada no mundo, em termos de grandes empresas, grandes corporações. Mas é isso, eu acho que os principais lançamentos e que foi falado, ou que foi realmente enfatizado até pela nossa presidente, acho que foi isso. Fora isso, como a gente costuma dizer, esses eventos são um excelente lugar para fazer networking, para estar em contato com outras empresas no mundo, né? Então, isso é bem legal. Então, Sérgio, muito obrigado, de verdade, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, seu tempo, muito obrigado. Vocês que estão assistindo, curta o vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para os próximos vídeos. E boa tarde, bom dia ou boa noite e até mais. Falou! Valeu! Até mais!